Opa, vamos lá para mais um estudo de ditadura militar, né? Depois que Emílio Garrastazu Médici, né, termina o seu mandato, a gente tem, né, dentro do Congresso mais uma pressão aí dos militares para, né, a continuação do regime. O que que vai acontecer? A gente vai ter aí nesse momento, né, do fim do governo Médici, um desgaste da linha dura, tá? A linha dura começa a ter algum certo descrédito, principalmente pela ala da Sorbonne, que começa a ter um pouco mais de voz, tá? E a gente vai ter então, né, a Sorbonne indicando o Ernesto Geisel, que vai assumir em 1974 e vai ficar até 1979. Ele que vai começar o seu mandato, né, prometendo uma abertura lenta, gradual e segura, tá? No momento, né, que a gente está vendo aqui, o povo já começa a entender do que se trata, né? O bagulho que era para ter terminado lá com o Castelo Branco e tá aí até hoje, 1979. Pô, o bagulho já fez mais de 15 anos, né? A gente já tá aí 64 a 79 o bagulho. Então o povo começa, né, a ver que, pô, deu chega de regime civil militar, né? Então a gente vai ter aí o Geisel, né, propondo essa nova abertura, porque já tá desgastando, né, principalmente com a crise, né, de 1973, né? O único argumento a favor da ditadura, que era a economia, começa a cair por terra. Então a gente vai ter aí, né, o Geisel propondo um controle do processo de abertura, o que na época ele chamou de distensão, né, uma distensão um pouco lenta, né, para ir aos poucos, né, a situação voltando a ser como era democrática, tá? A gente vai ter também, né, um outro fator para gerar esse movimento, né, do início da discussão da abertura, né, pelos próprios militares da Sorbonne, é a questão dos Estados Unidos parando de apoiar, né, os governos do regime civil militar, tá? Principalmente por conta das presidências de Gerald Ford e ainda mais de Jimmy Carter, que vai, enfim, vai legitimamente, né, vai de maneira bem clara parar de tolerar, né, parar de apoiar as ditaduras na América Latina, tá? Então a gente vai ter o fim do apoio internacional e é claro que essa ditadura então vai começar a degringolar, tá? A gente vai ter ainda assim, né, no governo Geisel algumas arbitrariedades, né, dignas da ditadura aí, como por exemplo em 1975 o assassinato de Vladimir Herzog. Quem que era Vladimir Herzog? Vladimir Herzog, ele era um jornalista famoso, filiado, né, ao Partido Comunista Brasileiro, tá? O PCB que estava na ilegalidade nesse momento, e ele foi assassinado então pela linha dura. Isso aqui vai gerar um grande escândalo, tá? Porque na foto que eu estou mostrando para vocês, né, a gente tem um suicídio forjado. Essa foi a foto que foi mandada, né, para os oficiais, enfim, né, a foto que foi divulgada pelos militares, mas na verdade nós sabemos que ele não foi, ele não cometeu suicídio. E por que que a gente tem provas disso? Porque quando o legista foi averiguar o corpo dele, ele tinha marcas de mão no pescoço dele, tá? Além de que, né, com os joelhos no chão, ele não conseguiria, né, morrer enforcado. Então aí tem muitas provas contra, né, essa besteira que fizeram, né, a linha dura, esse assassinato que foi terrível, né, do Vladimir Herzog, que era um jornalista famoso e que fazia oposição à ditadura. Então esse vai ser um escândalo que vai aí, né, trazer um período de certa, né, apreensão da própria Sorbonne, né? Olha só o que esses caras da linha dura estão fazendo, né? E ainda assim, né, por mais que a Sorbonne não curta muito, né, todo esse envolvimento, né, toda essa tortura, assassinato e tudo mais, a Sorbonne, ela também quer, né, ela tem medo do comunismo, apesar de tudo, né, ela foi formada dentro da Escola Superior de Guerra, ela segue a doutrina de segurança nacional, influenciada, né, enfim, pela conjuntura política internacional de anticomunismo. Então, a gente tem ainda assim, né, algumas medidas no governo Geisel que vão ser um tanto quanto esquisitas, né? Se a gente for parar para pensar que era um cara que queria abertura, né? Mas é claro que faz sentido com a conjectura, tá? O que que vai acontecer? Em 1976 a gente vai ter o Geisel aprovando a Lei Falcão. O que que é a Lei Falcão? Nesse momento, a oposição começa a se fortalecer demais, por conta do assassinato do Vladimir Herzog. E aí, o Geisel, ele proíbe
toda e qualquer propaganda política, tá? Não pode mais ter propaganda política em jornal, em rádio, né? Enfim, em veículo de comunicação algum, né? Não pode mais ter propaganda política. Era uma maneira de tentar arrefecer os ânimos da oposição que estava crescendo na boca do povo, tá? Outro momento, né, outra situação do Geisel é que em 1977 ele vai lançar o Pacote de Abril, né, onde daqui para frente o governo presidencial seria de 6 anos e não 5. Olha que doideira, né? 6 anos. E a gente vai ter então o alongamento, né? Ele que falou que seria uma abertura lenta, realmente, né? Ele conseguiu fazer a abertura ser mais lenta ainda, né? Estendendo o mandato presidencial para 6 anos em vez de 5, tá? E a gente vai ter também no pacote de abril a criação do senador biônico. O que é isso, Bruno? É um senador que chega com o braço de metal e com uma arma laser matando todo mundo? Não, não é isso. O senador biônico seria um senador imposto pelos militares, né? Então, o governo militar, né, vendo que a ditadura estava começando a enfraquecer, a ditadura estava começando a perder apoio, né, a oposição crescendo, né, em popularidade, o governo militar vai impor no Senado 1/3 dos senadores vão ser indicados e não eleitos, né? Então a gente tem o Senado biônico imposto pela ditadura, né, para permitir, né, e favorecer os interesses do próprio regime civil-militar no Congresso, tá? Então aí foi uma situação bem doidinha aí do Ernesto Geisel, né? E realmente ele falou que queria uma abertura lenta, né? Então ele tá cumprindo com o que ele falou, né? E aí a gente vai ter, né, o aumento das divergências internas, porque tinha uma ala da linha dura que tava falando, Geisel, não tem que ser 1/3, tem que ser todo o Senado biônico, tá ligado? Ô, Geisel, tá fraquinho demais tuas políticas aí, né? E a gente vai ter, então, a linha dura sendo contra o Geisel, falando em público que ia ter uma abertura. Não, a linha dura não quer abertura, né? E a gente vai ter o aumento, então, dessas divergências internas, né? Mas, né, apesar de toda essa conjectura política, muita gente pergunta, Bruno, e como está a economia do Brasil no governo Geisel? Tá uma mercadoria, né? Por que que tá uma mercadoria? Por conta da crise de 73, tá? A guerra do Yom Kippur gerou a crise internacional do petróleo, a primeira, né? E a gente vai ter, então, o Médici entregando para o Geisel o início de uma crise econômica. O Geisel vai criar, então, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo PND, né? Onde ele tentaria reaquecer a economia brasileira, né? Tentando, dessa vez, né, não só abrir o mercado internacionalmente, né, com empréstimos, como tinha feito o Médici, mas agora também criando indústrias de base. Olha só que interessante, né? E a gente vai ter então, além disso, a continuação das obras faraônicas que já tinham iniciado no governo Médici e a criação, por exemplo, da Serra de Carajás, né, que seria então um projeto arquitetônico, né, um projeto de extração mineral, né, de ferro. Beleza? E a gente vai ter também, além disso, grande investimento em infraestrutura de energia, tá? Então a gente vai ter a criação no governo Geisel de hidrelétricas como Tucuruí, Itaipu, Sobradinho. Vai ter o início, né, dessas construções, desses projetos. Beleza? Além disso, o Geisel vai também criar o pró-álcool. Por quê? Porque a gente está começando a ver, né, cada vez mais crises do petróleo. A gente vai ter mais duas grandes crises, tá? A guerra Irã-Iraque e depois a guerra do Golfo em 1991. Então a gente está cheio de crise do petróleo e o Geisel, né, com medo de novas crises do petróleo, né, vendo o que aconteceu em 1973, ele propõe a substituição total do petróleo. Vamos trocar, em vez de usar petróleo, vamos usar o álcool, né? Vamos usar esse produto, né, que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil. Então a gente vai ter um super incentivo para a plantação de cana-de-açúcar aqui no Brasil, tá? Então esse é um tema muito discutido em geografia, tá? Quais são os pontos positivos e negativos do pró-álcool e se ele funcionou ou não, tá? Então a gente vai ter aí um incentivo à monocultura do pró-álcool, que é muito criticada, né? Mas que no fim das contas vai trazer aí um certo alívio em relação a essa situação do petróleo. Então tem pontos positivos e pontos negativos, né? Todos eles resolvidos ao longo do tempo, tá bom, galera? O que vai acontecer, né? Além disso, o Geisel vai procurar também alianças, né, militares, alianças energéticas, estratégicas com outros países, como por exemplo a Alemanha, onde a gente vai fazer aí um apoio nuclear, né? A gente vai fazer uma aliança nuclear com a Alemanha, que inclusive vai dar origem aí às usinas de Angra,
dos reis, tá? Em 1978, dentro do governo Geisel, a gente vai ter o fim, finalmente, do AI-5, né? Agora volta a ter habeas corpus. Olha só que interessante, né? Que maravilha, finalmente, né? Então, dentro desse processo de abertura, né? Dentro desse processo de redemocratização lenta, gradual e segura, a gente vai ter o Geisel, né, dando esses nuances de que ele não queria mais, né, o AI-5 não queria mais essas repressões. E aí o povo, né, que não tem mais AI-5, não tem mais, né, prisão sem o direito de liberdade, não tem mais essa perseguição, né, a perseguição vai começar a diminuir no governo Geisel, ela que tinha atingido o seu auge, né, o seu ápice no governo Médici, e no governo Geisel ela começa a diminuir, a gente vai ter o povo começando a se mobilizar. A gente vai ter o início de um levante de greves, né? A gente vai ter muitas greves no ABC Paulista, né? Greves de lideranças operárias, lideranças sindicais, inclusive uma liderança metalúrgica que eu tenho quase certeza que você conhece muito bem, que é o Luiz Inácio da Silva, o Lula, né? Que vai aí surgir como um grande nome, né? Um grande líder sindical. Ele que era um metalúrgico que estava nesse momento, né? Levando o povo a lutar contra a ditadura, contra o arrocho salarial, contra a desigualdade social. Ele que estava então tentando, né, movimentar o povo, né, para lutar contra esse governo, desse regime civil-militar. Beleza? O que que vai acontecer, né? A gente vai ter então o governo Geisel aí com vários pontos, mas aqui eu quero conversar com vocês agora sobre uma coisa que é fundamental, tá? Que é a cultura nos regimes civil-militar, né? Eu precisava achar algum lugar para enfiar a cultura, né? E eu achei aqui no dentro do governo Geisel interessante, tá? Na cultura do governo regime civil-militar, né, a gente vai ter aí duas correntes, tá? A gente vai ter a Jovem Guarda, onde a gente teria uma música mais americanizada, uma música mais tranquila, assim, mais seguindo os padrões internacionais, tá? Não tem muito protesto, não tem muita oposição à ditadura, inclusive a Jovem Guarda vai ser permitida. Um exemplo disso é Roberto Carlos, que vai surgir nesse momento como então essa Jovem Guarda, né, da música romantizada, americanizada e tudo mais. Além disso, a gente vai ter também a canção de protesto, que vai ser aí sim, né, uma música, né, uma manifestação cultural contra a ditadura, tá? E a gente vai ter aí sendo apelidada de Fino da Bossa, esse movimento, por conta das origens, né, que remontam lá da Bossa Nova, que já vinha surgindo há algumas décadas, tá? Então a gente vai ter aí músicas muito conhecidas, como por exemplo, Cálice de Chico Buarque. Pai, afasta de mim esse cálice, né? Olha só o que que traz, né? Afasta de mim esse cálice, né? Tipo, cala a boca, filho da mãe, né? Ou também, né? Por que que essa música não foi censurada? Porque parecia afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue, né? Então, maravilhosa aí a criação de Chico Buarque, um gênio da poesia, da música, né? E também Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, onde ele faz uma crítica à ditadura bem, mas bem implícita, né? Que vai ser então uma maneira de tentar driblar a censura, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, lado a lado, ou não? Então, maravilhosa essa música do Geraldo Vandré. Eu recomendo fortemente que vocês escutem essas duas músicas, entre outras várias que foram produzidas durante a ditadura militar, né? Que sofriam com a censura e tentavam driblar ela de alguma maneira, tá? A gente vai ter também o crescimento de um movimento chamado tropicalismo, que seria a grande geleia geral, que misturava de tudo, trazia aí coisas da Jovem Guarda, coisas da canção de protesto, né? Tendências europeias, tendências americanas, era uma geleia geral mesmo, uma mistura, né? Uma mistura de tudo. E a gente vai ter aí, participando do tropicalismo, vários nomes, né? Conhecidíssimos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Todos esses que tinham também uma característica de canção de protesto, de fino da bossa, né? Da bossa nova brasileira, mas que se inseriam também nesse contexto de geleia geral do tropicalismo, tá? E a gente vai ter, né, em relação à literatura, o que que cresce na literatura brasileira nessa época? Vai ser a geração mimeógrafo. A gente vai ter a poesia marginal crescendo, né? Que seria, então, uma maneira de você driblar a censura, driblar a repressão. Você tinha esses mimeógrafos, né? Que, enfim, tu botava o papelzinho lá e aí girava o bagulho e vinha as letrinhas e tudo mais. Eu não sei direito como é que funcionava, mas enfim, né? Tu conseguia, era quase como uma impressora mais antiga, tá? Que não tinha tantas funcionalidades. Mas então a gente tinha esses mimeógrafos, né? Que eles iam lá, imprimiam, faziam os folhetins e aí eles levavam esses folhetins para distribuir, né? Para as casas, colocavam
enfim, na caixa de correio das pessoas, enfim. E eles distribuíam, então, essa poesia de maneira que a ditadura não descobrisse, né? Então, era meio que uma distribuição de livros, né? De poesia de maneira sorrateira, né? Para o regime civil-militar não descobrir. Por isso que a gente vai ter aí o nome sendo poesia marginal. Muitas vezes essas poesias, esses poemas, essas músicas, eles vinham contidos de muita oposição, né? Enfim, muitas críticas à ditadura. Por isso que era sorrateiro, né? E aqui eu trago algumas imagens para vocês. Primeiramente, o Lula, né? Em uma manifestação sindical da década de 70. Aqui, como que eram vetados, né, os poemas, as músicas na ditadura. Então, ele simplesmente, a censura era dessa maneira. É um carimbo vetado, não pode passar, ninguém pode ver isso daqui. E aqui um mimeógrafo, tá? Como que eram feitos os folhetins, né, de propagação da cultura nessa época. Beleza, galera? Então, vai para a última aula e eu te espero lá. Valeu!